Então vemos aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensinando um modelo de oração. É um modelo que devemos seguir. Amém, queridos? É como se Jesus ele nos desse uma maquete, uma planta ou uma receita e a gente se baseasse. Toda a oração que a gente faz, ela tem que ser baseada na oração do Pai Nosso. Você entendeu isso, irmão? Entendeu? Vou repetir. Toda a oração que a gente faz, ela tem que ser baseada na oração do Pai Nosso. Olha logo no primeiro versículo, no versículo 9, tipo o Jonathan voltar lá, para o versículo 9, Jonathan, por favor. Isso. Não, volta mais um pouco, Jonathan, desculpa. Não é o 9, não. É o 9? Ah, tá, isso. Beleza. Olha o que Jesus está dizendo. Portanto, vós orareis assim. Amém? Ele está falando, portanto, vós orareis assim. Ele está pedindo, irmãos. O que você acha? Que Jesus está pedindo ou Jesus está mandando? Olha o verbo ali, ó. Portanto, vós orareis assim. Ele não está dando uma sugestão. Ele poderia estar falando, ó, dou essa sugestão. A sugestão é que vocês orem dessa forma se vocês quiserem. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, portanto, vós orareis assim. Não significa que ele está mandando a gente orar o Pai Nosso apenas. Ele não está dizendo isso para a gente orar o Pai Nosso, como a Igreja Católica costuma fazer, né? Mas eles têm oração também da Virgem Maria, não é isso? Quem foi católico aqui sabe. Mas ele está dizendo, olha, vocês devem orar nesse modelo de oração. Deu para entender isso, irmãos? Amém. Outra coisa importante, orar, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, que oração é uma conversa com quem? Quero ouvir. Quando você ora, você está conversando com quem? Com Deus. Então a oração, ela é uma conversa com Deus. Ela tem que ser uma coisa sincera, ela tem que fluir do nosso ser, ela tem que ter reverência. Quem crê nisso, diga amém. Reverência. Então mesmo que você, tudo bem que você pode orar no banheiro se você estiver tomando banho, quem sou eu para dizer que você está errado de orar no banheiro tomando banho? Mas de preferência, a oração, ela tem que ser, você tem que orar no seu quarto, a portinha trancada, joelho no chão. Amém, irmãos? Se você puder, bota uma camisa. Eu, pelo menos, prefiro orar do que orar de cueca, orar de calcinha. Eu acho que você pode botar um short, uma camisa, dobrar o teu joelho. Amém? Você está no chuveiro, deu vontade de orar? Nada impede você orar. Está dentro do ônibus, lotado, deu vontade de orar? Nada impede você orar. Mas se você for separar um tempo específico, é importante que você separe esse tempo com reverência, com trajes adequados, porque você está diante do Senhor da glória, do Senhor dos senhores. Essa do traje adequado é minha opinião, tá certo, irmãos? Que aqui Jesus não explicitamente está falando isso. Então orar é conversar com Deus. Amém? Decora isso, orar é uma conversa com o meu Deus. Ok? E agora a gente vai dividir rapidamente a oração do Pai Nosso em 3 pontos. E aí é o que você precisa entender para você fazer uma oração adequada dentro desse padrão aqui. Bem, irmãos? Outra coisa importante, queridos. Quando a gente está orando, nós estamos falando diretamente com quem? Com qual pessoa da Trindade a gente está falando? Com o Pai. Diga assim, com o Pai. Com o Pai. A gente não está falando diretamente com o Espírito Santo ou com Jesus Cristo. A gente está falando com o Pai. Olha o que Jesus começa, como ele começa a oração. Pai nosso que está nos céus. A Trindade, ela se divide em 3: Pai, Filho, Espírito Santo. Mas a oração, ela é direta ao Pai.
Mas pastor, eu quero falar com Jesus Cristo. Tudo bem, você pode falar: Jesus Cristo, tu é maravilhoso, Jesus Cristo. Só que o modelo de oração que a gente vê aqui, dado por Jesus, a oração é feita com o Pai. Qual é a função de Jesus na oração? Quem sabe? A função de Jesus na oração. Ele é o mediador. Muito bem, irmão. Ele é o mediador. Qual é a função do mediador? O mediador é aquele que representa você. A Igreja Católica, ela acredita que Maria é a mediadora, mas a Bíblia não fala sobre isso. Se eu não me engano, irmãos, quem puder me ajudar, porque me fugiu agora o versículo, mas se eu não me engano, está em 1 Timóteo, capítulo 2, ou 1 Timóteo capítulo 2, ou 2 Timóteo capítulo 2, se você puder abrir a tua Bíblia aí, você fala comigo aqui, vai me ajudar. E está falando que Jesus é o mediador, não é o Espírito Santo, não é Maria, não é um santo. O mediador, aquele que media as nossas orações, é o Senhor Jesus. É qual? 1 Timóteo 2,5. Vamos ler aqui? Para ficar bem. Travou aí? Amém. Travou o computador, irmãos. Glória a Deus. É luta, queridos. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, peraí. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Acho que é importante a gente destacar esse versículo para ficar bem. Oh, glória. Está escrito assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Eu não encontrei Maria aqui, eu não encontrei José, nem Pedro, nem Paulo. Existe um só mediador. É o mediador, é aquele que leva as nossas súplicas, é aquele que nos representa na oração. E esse mediador é Jesus Cristo, o Filho do homem. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente entendeu que a oração é uma conversa com Deus. Amém? Que essa oração ela é dirigida ao Pai e que o mediador das nossas orações é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus nos deu um modelo de oração. E o modelo, ele começa, o primeiro ponto de uma oração, presta atenção, irmão, isso é espiritual, tá? Primeiro ponto de uma oração, ela deve começar com uma adoração. Amém, irmãos? Quando a gente começa uma oração, a gente deve começar essa oração adorando a Deus, como foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí lá no versículo 10... e no versículo 13 está dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então Jesus, a oração que Jesus nos ensinou, ela começa com adoração e ela termina com adoração. Oh, glória. E quando a gente fala assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, nós estamos adorando ao Senhor. Nós não estamos pedindo nenhum bem material, nós não estamos pedindo nada para outra pessoa. O que nós estamos falando é que, primeiro, esse Deus é o nosso Pai. Esse Deus, ele está nos céus, ele está acima da gente. Tem gente que quer falar com Deus de igual para igual, irmãos, isso é blasfêmia contra Deus. Na oração, nós não podemos dar ordem para Deus. Nós estamos como adoradores. Nós estamos como servos. Nós estamos no papel de trazer ao Senhor uma adoração. Então a oração, ela começa com adoração. Amém? Glória a Deus. Segundo, depois da adoração, aí vem a petição. Jesus, ele nos ensina no mesmo
Evangelho de Mateus 6, de 11 a 13. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aí depois Jesus fala assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro, Jesus nos ensina que a gente pode começar a pedir a Deus algo no sentido terreno, algo no sentido material. Aqui ele está falando: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pode pedir: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, cura a minha enfermidade. Senhor, tira os meu filho das drogas. Senhor, prospera a minha família. Então, o pão nosso de cada dia aqui representa todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todas as nossas demandas são representadas no pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E aí, depois desse pedido no plano material, Jesus nos ensina a pedir no plano espiritual, quando ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muitas vezes nas nossas orações a gente só pede coisas materiais, não é verdade? A gente está muitas vezes muito focado, a gente está tão preso a esse mundo, às coisas materiais, às coisas terrenas, que a gente se esquece de pedir pelo mais importante. Qual é o mais importante, queridos? É o espiritual. Eu acredito que é por isso que a gente tem tanta gente na igreja com depressão, que a gente tem tanta gente na igreja com uma vida de mazela, com uma vida de derrota. Queridos, você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um depressivo. Sabe por quê? Você nasceu de novo, amém, queridos? O primeiro nascimento foi o nascimento de um derrotado, de um depressivo. Mas o segundo nascimento não. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, nas suas orações, peça a Deus. Pastor, eu peço. Continua pedindo, irmão. Se não for um espinho na carne, Deus ele vai tirar. Amém? Se for um espinho na carne, porque tem um espinho na carne. Quando Paulo pediu, Senhor, 3 vezes ele pediu ao Senhor: tira esse espinho na carne. A gente não sabe o que é que Paulo tinha. Mas aí Jesus respondeu para ele, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9. Jesus ele diz assim: e respondeu-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, entendendo isso, ele disse: eis que agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Jesus se manifeste em mim. Amém, queridos? Então, às vezes, Deus ele permite um problema, não sei se alguma coisa na sua vida, para que você tenha humildade diante dele, para que o poder dele se manifeste na sua vida. A gente tem uma série que eu já indiquei para os irmãos, chamada de The Chosen, que é uma série muito bacana, contando a história de Jesus e dos apóstolos. E na série, eu não posso garantir para os irmãos se há veracidade nessa informação que eu vou dar para os irmãos, mas eu acredito que sim, que um dos 12 discípulos de Jesus, ele tinha um problema físico. Ele tinha um problema crônico, ele mancava. E, embora isso não tenha na Bíblia, tem um diálogo na série em que quando Jesus manda os discípulos irem evangelizar, curar os enfermos e expulsar demônios, esse discípulo se aproxima de Jesus e diz: Senhor, como eu posso curar uma pessoa se eu preciso ser curado? E aí Jesus tem um diálogo muito interessante com ele, mais ou menos dentro dessa linha de Paulo, né? Jesus mais ou menos disse para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E muitas pessoas vão glorificar a Deus, porque você nessa situação, você vai estar trazendo cura, libertação para outras pessoas. Amém, queridos? Então existem coisas que a gente não entende, como Jó não entendeu, quando o Senhor tirou tudo de Jó.
E Jó não entendeu. Mas qual foi a atitude de Jó? Lá em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 20, quando Jó ele recebe as notícias, só derrota, só destruição. Chegou olha, você perdeu tudo, todo o teu gado, você perdeu tuas ovelhas, você perdeu todos os teus filhos, eram 10 filhos. E Jó estava sentado, irmãos. E a Bíblia nos fala, a partir do versículo 20, que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus mal algum, ou falta alguma. Olha que coisa maravilhosa. Porque Jó, ele era um homem espiritual. Amém, queridos? Jó era um homem espiritual. Então a gente precisa entender que na parte de pedir as coisas a Deus, Jesus nos autorizou a pedirmos coisas materiais, representado nessa frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas Jesus também nos incentiva, nos motiva e nos ordena que a gente peça ao Senhor também coisas espirituais, como é representado aqui: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, por que Jesus cita isso aqui na questão espiritual? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A nossa igreja, nós estamos orando mais, nós estamos jejuando mais, nós estamos evangelizando mais. Ou seja, nós estamos adentrando no campo inimigo, porque o mundo espiritual, ele não tem só anjos. No mundo espiritual não só habita o bem, no mundo espiritual também habita o mal, os demônios, as forças malignas estão principalmente no mundo espiritual. Então, quando a igreja ela começa a entrar nesse campo, ela começa a incomodar o inimigo. E quando a gente começa a incomodar o inimigo ele reage. É igual um gato, queridos. Às vezes eu chego ali no terreno, eu abro aqui o portão, aí tem os gatos ali na porta. Tem os gatos que já perderam a vergonha mesmo, eles não saem da frente não, mas tem uns que quando a gente vai chegando, eles saem correndo, tem uns que já não estão nem aí, mas os gatos que saem correndo, eles fogem. Mas se você encurralar um gato, o que o gato vai fazer? Ele vai se defender, ele vai contra-atacar, ele vai reagir, ele vai querer te arranhar, ele vai querer te morder, porque ele está encurralado. Se ele puder fugir, ele vai fugir, se ele não puder fugir, ele vai contra-atacar. O inimigo também é assim. Quando a igreja ela está parada, quando a igreja não ora, quando a igreja não jejua, quando a igreja não evangeliza, a igreja não incomoda. A igreja não incomoda o inimigo, a igreja não incomoda o inferno, a igreja não incomoda ninguém. Então o que o inimigo vai fazer? Ele não vai se preocupar. Isso acontece com você individualmente. Comigo mesmo, agora recentemente, minha sogra ficou doente, minha filha está doente, a minha mãe tem problema de saúde, começou a vir um monte de coisa. Uma senhora aqui da igreja, que eu amo muito, também está muito doente. Então eu fiquei ligando as coisas, né? Eu percebendo que isso era espiritual, que era o inimigo querendo me atingir. E quando mexe com a família da gente, com os nossos pais, com os nossos filhos, não tem como você ficar indiferente, né? Por mais que você tente, né? Você tenta trabalhar a sua mente, você tenta trabalhar a sua fé, mas existe dois lados, cada um de nós temos dois lados. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo de número 8, que ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos o lado nosso carnal e o lado espiritual. Amém, queridos? Está dando para entender isso? Eu não quero me estender muito, porque esse assunto ele rende. Então a gente tem, é como se fosse o médico e o monstro, é como se fosse Bruce Banner e o incrível Hulk. A gente tem esses dois lados. Quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a nossa igreja está fazendo isso,
esse lado espiritual, ele aflora. Mas quando esse lado espiritual ele aflora, vem também uma resistência do inferno. É por isso que lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? O que o diabo ele quer? Ele quer tirar você dessa visão espiritual. Ele quer tirar você desse engajamento nas coisas espirituais. E muitas vezes você cai. E muitas vezes, se você não vigia, você cai. Muitas vezes, se você não prestar atenção, o diabo ele consegue prevalecer. Mas aí o que você tem? Que resistir, amém, queridos? E a resistência não é vencer sempre. Nessa caminhada da gente, a gente vai cair, irmãos. A gente vai ter derrota, a gente vai ter tristeza. Mas resistir é permanecer, é não desistir. É como Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 9, quando Deus ele diz assim: não temas nem te espantes, porque eu sou contigo. Amém? Ou melhor, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, não desista, porque eu sou contigo. Deus falou para Josué, isso vale para todos nós. Então, queridos, nós vimos a adoração, uma oração, ela começa com adoração, aí vem a questão da petição, e finalmente, para a gente encerrar, é a confissão. A confissão é muito importante. Mateus 6,12, olha o que Jesus nos ensina no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então aqui Jesus nos ensina que a gente tem que confessar. Essa parte aqui é uma confissão que a gente faz na oração, porque Jesus está dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, ou seja, perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aqui, queridos, nessa parte aqui, é uma parte onde a oração ela é condicional. O que é uma coisa condicional? É uma coisa que você só recebe se você der algo em troca. Deu para entender isso, irmãos? Então, uma coisa condicional é uma coisa que você tem que dar algo em troca. Você tem que fazer alguma coisa para você receber. Tem uma condição para você receber aquilo. E essa parte da oração é uma parte muito negligenciada na igreja. Por que muitas orações não são ouvidas? Porque a gente tem dívidas na nossa vida. Porque a gente tem coisas na nossa vida que a gente precisa acertar com Deus. Não há muito tempo atrás, eu fiquei na madrugada, horas na madrugada, confessando os meus pecados. Horas na madrugada, pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Horas nessa madrugada, perdoando também aqueles que me magoaram, que me ofenderam, liberando perdão para eles. E eu senti tanto a presença de Deus, que quando eu comecei a me lembrar das pessoas que eu tinha ofendido, que eu tinha magoado, das pessoas que eu tinha realmente uma falta com essas pessoas, e eu fiquei imaginando como se aquelas pessoas estivessem na minha frente, porque infelizmente, muitas dessas pessoas eu não tenho mais contato, eu não tenho mais acesso, não tenho nem rede social. Mas eu fui me lembrando, irmãos, desde o dia que eu me converti, quando eu tinha 16 anos, de todas as pessoas que eu magoei, que eu ofendi, que eu fui ingrato, que eu não fui uma boa pessoa, e eu fui pedindo perdão a Deus, e eu fui pedindo perdão a essas pessoas, imaginando que elas estivessem ali na minha frente. Eu fui orando por elas, pedindo a Deus que as abençoasse, aonde quer que elas estivessem. E isso serviu como uma terapia para a minha alma, como um remédio para o meu espírito. E eu senti Deus ele me curando naquele momento. E depois, irmãos, eu percebi que eu estava muito mais leve,
muito mais descansado, muito mais de bem com Deus. Óbvio que eu continuo magoando pessoas, continuo ofendendo, continuo fazendo coisas que depois eu me arrependo, mas o que eu procuro fazer é pedir perdão. Quando eu tenho acesso a essas pessoas, eu peço perdão. Ontem mesmo eu ofendi duas pessoas, eu liguei depois, pedi desculpa, pedi perdão. É assim, infelizmente, acontece. Mas o que você não pode deixar é que essas coisas se enraizem na sua vida, na sua alma. E Deus vai trabalhando na sua vida. Ele vai te moldando, Ele vai te transformando numa pessoa melhor. Mas você precisa permitir que isso aconteça. Então a oração, queridos, não adianta nada você orar se você tem mágoa no seu coração. A sua oração, ela pode ser a mais bonita, ela pode ser a mais perfeita. Você pode orar com uma dicção perfeita, com uma oratória perfeita. Essa oração não vai passar do teto da tua casa, ela não vai passar das paredes do teu quarto. Você precisa liberar perdão. Não importa se você está certo, se você está errado, não importa se aquela pessoa é ruim ou não é. Lembre-se de quando Jesus estava na cruz, depois de tudo que fizeram com Jesus. A gente viu naquele filme, A Paixão de Cristo, o que fizeram com Jesus. A crucificação era a pior de todas as mortes. Talvez eles conseguiram bolar, eles foram inspirados pelo inferno para bolar uma punição tão degradante, tão terrível, tão humilhante como a crucificação. Eles não só quebravam o corpo, os ossos, mas eles quebravam também o espírito do condenado. E a gente viu naquele filme do Mel Gibson, quem assistiu esse filme, ou quem não assistiu, eu aconselho a assistir, A Paixão de Cristo, que ali mostra o que era a crucificação, os açoites, os instrumentos que eram usados, né? Não era simplesmente um chicote de couro, era um chicote de couro com ponta de ossos, com ponta de ferro, a coroa de espinhos na cabeça, aquilo ali machucou o crânio de Jesus, perfurou o crânio, o cansaço, a fome, a sede, e depois ele ainda teve que carregar aquela cruz pesada até o Gólgota, né? Até o local onde ele foi então crucificado, os pregos, os cravos que perfuraram a mão de Jesus, a lança que espetou o lado de Jesus, enfim, a gente viu nesse filme, teve mais ou menos uma ideia do que Jesus sofreu, injustamente. Ele foi preso, igual o que a gente está vendo acontecer aqui no nosso país, onde as pessoas são presas sem o trâmite legal da lei, as pessoas são presas sem que o advogado tenha acesso aos autos. Nós estamos aqui no Brasil prestes a entrarmos numa ditadura, se é que nós já estamos. As pessoas estão passando por cima da Constituição, juízes estipulando prisões a seu bel prazer. Ontem mesmo foi preso um jornalista, que eu até acompanho ele no YouTube, porque o ministro lá do STF resolveu que ele tinha que ser preso porque ele praticava atos antidemocráticos, né? Que é uma coisa vaga, enfim. Então, Jesus foi preso desta forma, ele foi preso à noite, isso era ilegal. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, porque ele em nenhum momento Jesus estava querendo estabelecer um reino aqui na terra. O que os judeus disseram para os romanos? Que Jesus queria tomar o lugar de César, que Jesus era contra César. Mas Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos perguntou para ele, lá em João capítulo 18, acho que versículo 34 ou 36, João capítulo 18, versículo 36, quando Pilatos perguntou se Jesus era o rei dos judeus, se Jesus era o rei. E aí Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. É isso mesmo? O texto está certo? Beleza, ó. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então, em nenhum momento Jesus pregou, mas o que os judeus fizeram? Usaram de má fé, de mentiras, de falsos testemunhos. E Jesus passou por tudo isso, irmãos. E lá pregado na cruz, ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, por mais que alguém tenha feito algo contra você,
por pior que você possa achar, que na tua cabeça aquela pessoa fez algo horrível com você, mesmo assim, você não tem o direito de não perdoar aquela pessoa. Eu vou repetir, você e eu, nós não temos o direito de não perdoarmos aquela pessoa. A gente só vai ter o direito de não perdoar se nós não formos cidadãos do reino dos céus. Se você é um cidadão do reino de Deus, você não tem o direito de perdoar aquela pessoa. Você tem que perdoar, entendeu isso, irmãos? Você não tem opção. Não vou perdoar. Não tem. Se você não perdoar, você não vai para o céu. Simples assim, irmãos. E nessa oração do Pai Nosso, logo depois, nos versículos abaixo, Jesus ele diz assim, porque se você não perdoar aos seus detratores, aqueles que te ofenderam, aos teus inimigos, você também não será perdoado. Então você pode ser um excelente pastor, um grande evangelista, um grande missionário, um ganhador de almas. Você pode ser o Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Mas se o Billy Graham morreu, ele já faleceu. Se o Billy Graham faleceu sem ter perdoado uma única pessoa, o Billy Graham não vai para o céu. Amém ou não amém? Entendeu isso, irmãos? Isso é muito importante, queridos, para a nossa vida espiritual. Então, irmãos, para a gente encerrar, nós vimos aqui que a oração ela é estruturada, tem 3 pilares. O primeiro pilar da oração é a adoração, amém? Repita, adoração. O segundo pilar da oração, petição, repita, petição. E o terceiro pilar da oração, confissão. Amém, queridos? Então você não precisa orar bonito, você não precisa orar com eloquência, com sabedoria, desde que você entenda esses pilares. Você pode falar errado, você pode ter uma oração curta, você pode ter uma oração longa, você pode orar da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir melhor, desde que você siga esse modelo de oração. Você fazendo isso, a sua oração vai estar, filé. Amém, queridos? Vai ser igual aquele churrasco de picanha, amém? Aquele churrasco de picanha que solta aquele cheiro delicioso, vai soltar aquele cheiro delicioso nas narinas de Deus. Aí Deus vai orar, meu servo ora com sabedoria, meu servo ora do jeito que meu filho ensinou. Esse meu servo é abençoado. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus te abençoe você que está na sua casa, que Deus te abençoe grandemente.